Olhe para os lírios do campo. E essa imagem aí é maravilhosa. Eu já há algum tempo estava até conversando com alguns irmãos que eu estou em falta, não que a igreja esteja sentindo falta, né? Mas eu estou em falta com os estudos em 1 Coríntios. Já faz um bom tempo que eu não trago o livro, a carta de Paulo a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu espero, se o Senhor permitir, retomar no próximo domingo. Mas graças a Ele, nós temos estudado expositivamente a palavra em Efésios, em Isaías e em 1 Pedro. Então, graças ao Senhor, um estudo dos livros de cada verso a verso, não tem faltado aqui aos domingos. Mas por que você então não continua? Porque eu tenho, nos últimos meses, em algumas áreas eu tenho sido incomodado, e quando eu entendo que há um incômodo e coloco diante do Senhor, eu quero tratar isso com a igreja. E é por isso que eu vou tratar desse tema agora pela manhã, e à noite também eu vou tratar de qual é a importância da verdade. Porque ela sempre foi, né, mas ela tem sido muito atacada, e alguns segmentos da igreja, inclusive reformados, eventualmente têm cedido aqui e ali, o que é um grande perigo. Mas agora eu quero tratar com vocês, eu tenho brincado com alguns irmãos, hoje nós tivemos a reunião do presbitério, e eu tive que confessar a eles alguns dos meus erros com a escola, mas não a escola cristã clássica de Londrina, que, se Deus quiser, começa no dia 19 de fevereiro, mas a escola, e eu chamei essa escola de total dependência do Senhor. E que a minha avaliação, e é claro que toda avaliação pessoal ela tem que ser muito cuidadosa, é que eu não estou com uma boa nota nessa matéria. A escola vai começar com pré-alfabetização infantil, idade de 4 e 5 anos, e a alfabetização a partir dos 6 anos, e eu estou chegando à conclusão que eu estou na pré-alfabetização nesse tema aqui, de descansar no Senhor. Pela graça de Deus, e somente pela graça, eu estou aprendendo. Eu estava ouvindo o irmão Josemar essa semana, e uma das coisas que ele tratou que me marcaram foi assim: nós cristãos, nós sabemos muitos conceitos doutrinários, aqueles que têm conhecimento da palavra, que têm acesso, nós sabemos doutrinas, verdades, mas falta-nos muito a aplicação dessas verdades. E eu poderia falar vários textos aqui, compartilhar, e nós estudamos, por exemplo, de contentamento, de descanso, que vem à mente. Foi isso que aconteceu quando eu estava preparando a mensagem. Mas, quando o texto vem, a grande questão não é o texto e a verdade da palavra, que é verdade inegociável, mas é como eu, Marco, estou lidando com aquela verdade. E essa é uma das áreas que Deus tem tratado comigo. Eu espero não estar aprendendo só os conceitos, mas também aprendendo, pela graça de Deus, a viver. E eu creio que o que nós vamos ver aqui, o Gabriel trouxe, e é um irmão que nós convivemos há alguns anos, e ele está falando com propriedade disso. Ele, a nossa irmã querida, está lidando com isso daqui. E nós todos estamos em um nível ou outro
Deus estabeleceu que seria assim. Essa capa se refere a um verso que eu creio que, se não todos, a maioria já ouviu. Ele é maravilhoso, mas ele é confrontador e nos humilha. E diferentemente do padrão que nós estabelecemos aqui, nós normalmente estudamos a palavra, expomos o texto e procuramos terminar com uma ou mais aplicações. Eu quero começar com a aplicação já. E ela tem sido o tratar de Deus para mim, é que para nós que cremos no Evangelho, irmãos, Deus só tem um dia para tratar conosco. E esse dia é hoje. Deus só tem um dia para tratar conosco e esse dia é hoje. E nós vamos ver o texto de Mateus, capítulo 6, os versos 25 a 34. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Bom, aqui é o Senhor Jesus falando para aqueles que são dele. E convenhamos, é difícil, não? Se você olhar o texto como ele é, na sua literalidade, é difícil. Qualquer um entende o que está escrito. Não é necessário fazer uma profunda exegese, ainda que haja aqui e ali alguns termos que nós poderíamos estudar um pouco mais, mas não é necessário, quando você lê essa passagem, entender a mensagem dela. O problema não está na clareza do texto. Mas eu não entendo, não é aquele texto difícil de compreender. O apóstolo Pedro disse que o próprio apóstolo Paulo escreveu coisas difíceis de compreender. E é verdade, mas não é o caso aqui. O que Mateus escreveu, que foi o que Jesus disse no texto paralelo de Lucas, capítulo 12, que fala a mesma coisa, qualquer um que lê, entende o que está escrito. Então o problema não está na clareza do texto, mas na impossibilidade de viver isso sem Cristo. E aqui e a palavra radicaliza, é impossível você viver isso sem Cristo. É claro que
há uma infinidade de possibilidades, de paliativos, de tentativas humanas, mas é impossível viver isso aqui sem Cristo. As ordens são tão inatingíveis para o mundo que elas até parecem loucura. Eu não sei se o mundo, se você já percebeu isso, e eu convivi de perto com gente que trabalhou muito, muito mesmo, e ganhou, e cresceu, e ficou rico, e que assim, se você não se preocupasse, você não se preocupa com nada. Que vida tranquila é essa? Então, e pessoas que têm posse, poder, status, elas valorizam o fato de você se preocupar. A sua mente está sempre pensando no que vai fazer e viver em função disso. Você já deve ter ouvido quando um adulto diz a respeito de uma criança: essa criança aí deve estar cheia de problema, né, preocupação. Ela está brincando, ela não está nem aí com nada. Mas essa ironia não é um elogio. Ela não tem nada com o que se preocupar. A vantagem é que eu tenho com o que me preocupar. E se eu não me preocupar? Na minha família sempre foi muito forte isso. Significa que você não dá valor a essas coisas aqui, que você não quer crescer, que você não trabalha. Então, viver em função de preocupações faz parte de boa parte da sociedade que a gente vive. E dessa forma há uma valorização para aqueles que estão sempre, por exemplo, essa é uma frase que eu e você, como é que você está? Correria. Correria, todo mundo está na correria. E você está vivendo em função desse mundo, a correria normalmente, você começa estudando a palavra, não estou na correria. Não, na correria é para as coisas do mundo, mas para o Senhor você não vai ouvir isso. E boa parte de nós já falou sobre isso, usou essa expressão. Mas o que Jesus está ordenando aqui é exatamente o contrário. E com base na exposição do texto, eu gostaria de ver com vocês, será que é mesmo possível nós não nos preocuparmos com o amanhã? E é claro que o contexto, e nós vamos ver, está falando de necessidades, mas a preocupação, depois nós vamos ver Paulo falar para não andar ansioso com nada, é com absolutamente nada, em nenhum nível. É para nós descansarmos hoje no Senhor. Esse é o objetivo do texto. E é por isso que é muito difícil. É muito difícil. É difícil e é impossível para quem não tem Cristo. Mas mesmo para nós, se você crê, é porque nós deixamos de olhar para Ele. Nós às vezes fazemos coisas para Ele. Para Ele. Mas se nós não estamos descansando nas coisas que fazemos para Ele, não é para Ele. E eu queria ver com vocês 4 fundamentos. Lembra, eu estou na escola, eu estou nessa escola. E nesses últimos meses Deus tem trabalhado comigo. Tem uma coisa que, não de maneira audível, né? A gente tem que tomar cuidado com Deus me falou de maneira audível, tá? É pelos princípios da Escritura. Ele disse, eu vou fazer as coisas do meu jeito, se eu quiser fazer, eu vou fazer na hora que eu quiser. E vai ser assim sempre. Mas ele já falou isso desde sempre em sua palavra. Mas nos últimos meses eu tenho visto isso de maneira muito mais concreta. Primeiro ponto é que o ensino de Cristo é para cristãos. O que Jesus está falando é para os seus discípulos, Lucas vai dizer. Ele reúne os seus discípulos e então vai ensiná-los. É claro que ali está Judas, né, que não era discípulo, nunca foi. Mas a ordem é dada aos verdadeiros. E aí que Jesus chama de filhos
do Pai Celestial. Ele usa a expressão Pai Celestial 2 vezes. Jesus está falando, então, de quem o Deus Pai Celestial é Pai? De Cristo e de todos aqueles que creem em Cristo. O Pai Celestial ele não é Pai Celestial dos animais, ele não é Pai Celestial das aves. Jesus está mandando observar as aves, mas o Pai Celestial não é Pai, ele é Criador, mas ele é Pai daqueles que creram em Cristo. Então Jesus está falando para filhos, para cristãos. Porque é impossível, eu já falei isso e quero deixar cada vez mais enfatizado, que ninguém tem naturalmente a capacidade de não se preocupar. O pecado trouxe isso para nós. Eu não me preocupo, mas eu não me preocupo com vestir, não, mas você se preocupa com alguma coisa. Vamos fazer uma enquete aqui? Alguém aqui levanta a mão e não se preocupa com nada? Não, eu estou tranquilo com absolutamente tudo da minha vida. Aí eu vou dizer que você é um mentiroso. Todos nós temos essa capacidade natural de nos preocuparmos. Mas eu conheço pessoas passivas. Não, eu não estou falando de pessoas, a gente conhece às vezes, pessoas totalmente passivas. Elas não se preocupam com nada, mas não é algo que foi produzido por Deus, é que aquilo é um estilo de vida totalmente errado. Ela é passiva para tudo que está acontecendo. E não é isso que nós estamos propondo, que Jesus está trabalhando aqui. O que a palavra de Deus ensina é que pelo poder do Espírito haja um descanso nele, não na minha, porque eu sou uma pessoa, aquela pessoa ali, ela é tranquila. Não é que ela seja tranquila, ela não se preocupa com nada, não, ela está errada. Não no sentido de não se preocupar, mas de ser passiva em tudo que ela faz. Não é desse aspecto que nós estamos vendo. Eu estou falando de gente que fica ansioso e que sem Cristo vão continuar assim. E mesmo aqueles que creram em Cristo, sem Cristo, vão continuar assim, sem andar com Ele. É comum, e aí a gente vê uma infinidade de alternativas que o mundo dá para alguém, quando a pessoa está ansiosa. Esvazia sua mente. Isso é impossível. Não estou pensando em nada. Mas para você falar que você não está pensando em nada, você está pensando em alguma coisa. Não pensa em nada. Para de pensar nisso. Né? E é assim, a profundidade dessas sugestões é maravilhosa. Tenta pensar em outra coisa. Pense positivo. Isso veio para os círculos da igreja. Pense positivo. O que é pensar positivo? A situação está lá. E a minha mente está lá. Eu vou pensar positivo como se fosse simples. Faça uma viagem. Vou fazer uma viagem. Vou descansar. Nada contra, é gostoso viajar. Mas você a sua mente vai com você na sua viagem. Eu vou gastar alguma coisa. Aí tem gente que vai comprar as coisas. Aí vai assim, tem gente que vai beber, se drogar com drogas ilícitas e drogas lícitas. Mas não tem paz. Não tem paz. E o que Jesus está dizendo assim é que nós podemos ter paz. Agora, é só em Cristo. Paulo dá a mesma ordem para os crentes lá de Filipos. Nós tratamos desse texto muitas vezes no livro do contentamento. Né? Eu acho que está na hora, a gente acabou o livro do contentamento, está na hora a gente começar de novo. Eu acho que não está na hora a gente começar de novo. Talvez depois do livro do comentário de Jonas a gente comece de novo. Filipenses capítulo 4, versos 6 a 7 foi um dos textos que nós vimos algumas vezes. E eu não sei, talvez no grupo do reverendo Flávio estava mais tranquilo, mas ali todo mundo se identificou assim, com a ansiedade, com a falta de contentamento.
Às vezes o grupo mais espiritual ninguém tem esse problema, né? Mas no nosso grupo, assim, era unânime como nós precisamos ser tratados no contentamento do Senhor. E Paulo está falando aqui, ele lembra, ele tá num resort em Cancún quando ele escreve isso. Não, ele está preso, né? Ele escreve inspirado pelo Espírito, ele diz assim: não andem ansiosos de coisa alguma. Então, você que leu, poxa, eu não fico ansioso com comer, nem beber, nem vestir. Estou bem. Não, mas é coisa alguma. Então, esquece só aqueles 3 pontos. Com nada você pode ficar ansioso. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E aí o que vai acontecer? É sobrenatural. Não é uma paz que você deve na sua mente, não. O sobrenatural, que é a paz de Deus, que por ser sobrenatural excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Eu estava ouvindo o irmão tratar sobre isso, que a nossa mente e o nosso coração, a mente vai estar tranquila, o nosso coração, que implica descanso, eu vou estar em paz, as minhas emoções não vão estar à flor da pele. A minha mente vai estar tranquila, só que onde isso? Em Cristo. Só em Cristo isso é possível. Nenhuma das alternativas que eu coloquei aqui que o mundo propõe, todas elas são falácias. Elas não podem produzir isso. É por isso que ele está falando que nós precisamos ir diante do Senhor. Jesus falou para nós não nos preocuparmos, comer, beber e vestir. Mas Paulo está ampliando aqui, não se preocupem com nada. Não fiquem ansiosos com nada. Mas será que Paulo sabe do que eu estou passando? Não, Paulo não sabe agora. Mas ele viveu muita coisa que eu e vocês jamais vamos viver. E ele disse que ele aprendeu. Ele aprendeu nesse processo. Agora, o mesmo Senhor que capacitou Paulo a aprender é o meu e o seu Senhor, se nós cremos. Então, ele pode fazer isso. Ele diz, coloquem, ele não está falando assim, pense positivo, pense em outras coisas. Não, vá diante de Deus, Senhor, isso aqui está trazendo pesar, ansiedade, preocupação. Está aqui, Senhor. Está aqui. Com orações e súplicas. Senhor, está aqui, ó. O meu problema, minha ansiedade, não o meu problema, porque não é problema, não aconteceu, mas a minha ansiedade, a minha preocupação, o Senhor está aqui. Vá diante dele e ele vai trazer paz. Só quem crê em Cristo se enquadra nessas verdades, no que Jesus disse, no que Paulo disse. E Paulo está dizendo, se nós fizermos isso, a paz sobrenatural de Deus vai guardar as nossas emoções, a nossa mente nele. Ah, mas eu faço, então, mas não está acontecendo. Então nós precisamos rever como nós estamos fazendo. Qual a intensidade? Como nós estamos buscando? Será que, como Jesus falou, em primeiro lugar? Mas o meu ponto aqui, o primeiro é só quem creu no Evangelho. Você crê no Evangelho? Você tem certeza de que quando Cristo morreu naquela cruz, Ele morreu por você, você pode colocar o seu nome aí, que Ele veio para morrer porque você é um pecador e não podia mudar isso. Você nasceu em pecado e cometeu inúmeros pecados e ainda, infelizmente, comete pecados, mas você ouviu que Deus enviou seu Filho sem pecado e que naquela cruz Ele tratou e pagou todos os seus pecados, todos eles passados, o que a gente ainda comete e o que porventura nós vamos a cometer. Ele tratou com todos eles na cruz. E você, tendo crido no que Ele fez, na sua morte, e quando Ele ressuscitou, na sua nova vida que Ele deu, você se arrependeu. E não só isso, você ouviu que quando Ele morreu lá naquela cruz, Ele fez com que você morresse no corpo dele, para que a vida dele se manifestasse em você. Você crê no Evangelho. Você tem convicção disso. Então, essa mensagem é para mim e para você.
Se você não crê, não adianta nada você tentar não ficar ansioso, você vai continuar. Mas se você creu em Cristo, Ele pode dar descanso, não importa a situação que você esteja vivendo. Isso não é chavão, não é linguagem positiva, não é confissão positiva, isso é a verdade da Escritura. Segundo ponto, Jesus está falando de necessidades. E aí eu preciso que nós, quando Jesus está falando lá em Mateus e Lucas, ele está falando de necessidades. Olha o que ele diz: não se preocupem com comer, beber e vestir. É óbvio que ele está falando de necessidade. Paulo vai dizer que se nós temos o que comer e o que vestir, nós devemos estar contentes. Ele está falando de extra. E aí é o grande... Porque ele pode nos dar algo extra, sim. Ele tem dado para você, eu creio que para boa parte de nós, sim. Mas ele nem cogita, e a palavra nem cogita, a preocupação com aquilo que não é necessidade. Bom, se a preocupação com a necessidade é pecado, que dirá aquela coisa que você gostaria muito, que você chama de necessidade, mas não é. Então, Jesus está sendo categórico aqui de necessidade. E o apóstolo Paulo vai trazer a vida que ele viveu de total simplicidade. Ele viveu literalmente o que Jesus está dizendo aqui. Então, quando você está preocupado, mas eu gostaria de trocar o meu celular. Saiu um modelo novo de eletrônico, e aí você vive em função daquilo. Misericórdia. Aí já ficou feio. Já é feia a necessidade, é feio, mais feio ainda quando é uma coisa que você não precisa. E vamos lá, né? Convenhamos, infelizmente, para vergonha nossa, pelo menos para mim, quando eu me preocupo com coisas que eu não necessito, eu espero que você considere isso também diante do Senhor. Um mundo como esse sistema que visa nos tirar do foco, ele coloca um monte de coisas. Eu estava vendo um dado, e é impressionante, qual é a nação, uma das nações, se não a mais poderosa do mundo? Os Estados Unidos da América, a terra das oportunidades. Eu vi uma pesquisa em que o povo mais ansioso do mundo mora nos Estados Unidos da América. Então, eu acho que vale a pena nós considerarmos esse ponto. Terceiro, e aí é o que tem tratado, o Senhor tem tratado, eu espero que Ele esteja tratando comigo, eu esteja aprendendo, o que Deus tem para tratar conosco hoje. E, irmãos, eu creio que esse é o ponto central. Eu fiquei meditando, estava conversando com alguns irmãos, meditando sobre como o Novo Testamento não nos ensina a vivermos com base no como será o amanhã. Você não vai ver isso em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Mas nós já estamos pensando lá na frente. Amanhã, eu estou fazendo planos para lá para frente. Mas a palavra diz para não fazer isso. Então significa que eu não vou me organizar, não é isso. Mas uma coisa é você ter um projeto, você fazer plano e procurar caminhar. Outra coisa é viver em função daquilo. Porque Deus em um instante pode quebrar com tudo. Todo o seu planejamento ele pode ir por água abaixo. Água abaixo não, porque Deus quis. Mas onde você está vendo isso? Vamos ver o que Jesus está falando aqui. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Então, não é nem amanhã, daqui 1 hora. Quem aqui garante que está vivo? 1 hora. Mas isso é muito radical. Mas é radical.
E aí então ele vai falar do amanhã, mas você não consegue, você não sabe nem se daqui 1 hora você vai estar vivo. Que dirá amanhã? Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. E eu estava compartilhando, eu até compartilhei, né, essa semana, acho que foi na semana passada, nos grupos nas casas. Deus tem algo para nós. Todo dia tem um mal. Mas que linguagem pessimista. Então vai ver os mentirosos que prometem e não cumprem nada. Não, esse ano nós começamos 2024, é o ano da vitória. Cada mês é o mês não sei o quê, vitória aqui, vitória ali. E o ano da vitória já acaba nos 2 primeiros dias lá. Falsos profetas estão fazendo. O que o Senhor falou assim, ó, no mundo vocês vão ter tribulação. E aqui nós estamos vendo, todo dia tem alguma coisa. Mas é Ele que não. Ele está governando esse mundo mal. E esse mundo mal vai trazer dificuldades. De quais sortes? De todas elas. Basta, é Jesus que está falando, hein? Basta a cada dia o seu próprio mal. Então nós vamos ter lutas e dificuldades. Só que a de amanhã, eu não tenho que sequer pensar nela. E esse foi meu ponto. Os irmãos que estão aqui participando do trabalho da escola, era assim, nós estamos, todo dia tinha uma coisa que eu tinha que me preocupar amanhã. E o Senhor vai fazer assim, não, eu vou dar no dia. Para quebrar, para mostrar, eu governo o universo. Você acha que eu não estou no controle disso aí? E é claro, minha atitude estava dizendo, não, eu não acho. Quando eu e você estamos preocupados com amanhã, eu estou dizendo, Deus não vai cuidar dele. É por isso que é pecado. Ansiedade, irmãos, põe uma coisa na sua mente e no seu coração, ansiedade é pecado. Toma Rivotril. Você tomou o remédio, você vai ficar meio... mas você está em pecado. Eu não estou dizendo para... não, então pare de tomar remédio, por favor. Há situações em que, diria, muitas vezes não, porque virou uma febre, mas há situações que são necessárias. Mas a ansiedade, ela não é um problema físico, ou é? Quando você faz um corte, a não ser que seja comprovadamente hormonal, aí tem um médico para defender que não é minha área, mas a não ser que seja comprovadamente, não é, quando você faz um corte é físico, você vai lá, sutura, acabou. Ansiedade é um problema na nossa mente, no nosso coração. Ele não é palpável, não é físico. Ele vai, é claro que ele vai se manifestar fisicamente. Por isso ele precisa ser tratado diante do Senhor. Olha o que Tiago vai dizer, nós conhecemos esse texto, Tiago capítulo 4, versos 13 a 15. Prestem atenção, vocês que dizem hoje ou amanhã. Vou fazer um negócio hoje. Não, nem hoje você tem condição. Lembra, não pode acrescentar sequer 1 hora. Eu nunca tinha pensado na radicalidade, eu achava que o texto já era radical, mas agora eu vi que ele é mais radical ainda. Nem hoje. Hoje ou amanhã iremos a determinada cidade, ficaremos ali 1 ano, negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será de sua vida amanhã? É lógico, você não sabe nada. A vida é como a névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer? Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Bom, para quem Tiago está escrevendo? Para quem crê em Cristo como Senhor. Eu estou falando para o mundo vive assim. Mas nós, em toda a Escritura, somos ensinados a não vivermos assim. Com o quê? Com nada. Com nada. Não se trata de não pensar, não, então não vou nem pensar, não. Não se trata de não poupar, não se trata de não ser prudente, por favor, entenda. Nós precisamos ser, mas o fato de você pensar, de você poupar, de planejar e ser prudente,
não garante nada, e você não pode viver com base nisso. Porque Deus quebra, Ele quebra os nossos planos, para mostrar o quê? Quem governa sou eu. E Ele faz isso, sabe por quê? Por amor. Para que eu aprenda a depender dEle. Nós não temos nenhum controle sobre o que vai acontecer conosco daqui 1 hora. Então o Senhor diz, não pense sobre isso. Não se preocupe com isso. Certa vez os discípulos perguntaram para Jesus que os ensinasse a orar. E a oração que o Senhor nos ensina, a oração do Senhor. E ele fala do futuro na oração, né? Não fala nada. Olha o que ele diz, como eles deveriam orar. Mateus capítulo 6. E aí vamos falar das necessidades. Jesus trata das necessidades. Mateus capítulo 6, o verso 9, que é quando Jesus está dizendo para como nós orarmos, e aí um ponto específico. E tudo que ele está falando é do dia. Tudo que Jesus está falando na oração ali é do dia. Portanto, orem da seguinte forma. Pai nosso que estás nos céus. Aí no verso 11 ele diz, dá-nos, eu gostei da versão NVT, dá-nos hoje o pão para esse dia. Deus fez isso em algum momento na história? Fez. Eu vou dar o pão do dia. E vocês vão pedir e vão diante de mim do pão do dia. Amanhã pode deixar que eu sei que eu faço. E eu tenho compartilhado aqui com alguns, nesses 12 anos da comunidade, vou fazer 13, se Deus quiser, né? É bem lembrado, né? Estou aprendendo. 2 ensinos que eu aprendi nesses anos. Primeiro, na época da pandemia, a importância da igreja. Aquele foi um momento crucial para eu entender como a igreja é muito mais importante do que eu achava que era. E agora, nesse momento que nós estamos passando com a criação da escola CCL. O que eu estou aprendendo com isso é que o Senhor quer que eu descanse nele hoje, e o que eu tenho é hoje. Eu não tenho o dia 7 de fevereiro. Eu não tenho dia 19 de fevereiro. Dia 7 de fevereiro é o dia que sai o laudo dos bombeiros. Dia 19 de fevereiro é o dia que começa a escola. Mas eu não tenho esses dias. Então o Senhor falou assim, esses dias aí, esquece. Esquece. O que você tem não é nem o dia, é essa hora. A hora que eu tenho é agora. E outra, não sou eu não, você também. Eu não posso acrescentar 1 hora à minha vida. Então o que eu tenho é agora. O Jay Adams, que é um irmão, uma referência no aconselhamento bíblico, e por tratar de aconselhamento, uma das coisas que você trabalha no aconselhamento é sobre a ansiedade, que a pessoa, né, a ansiedade, a pessoa ansiosa, ela está sempre feliz, ela está sempre saudável, sempre além. Não, ela vai ficar doente, quanto mais ela ficar ansiosa. E vai aparecer isso. Então, no aconselhamento, ele diz assim, o amanhã sempre pertence a Deus. Sempre que tentamos tomá-lo, tentamos roubar o que pertence a Ele. Os pecadores desejam o que não lhes pertence e, portanto, destroem a si mesmos. Olha, está falando, os pecadores vivem assim. Os pecadores vivem assim, os pagãos, lembra que Jesus falou? Deus nos deu apenas hoje. Ele nos proíbe veementemente de ficarmos preocupados com o que pode acontecer.
Os preocupados não apenas querem o que foi proibido, mas também deixam de usar o que lhes foi dado. Duro, hein? É verdade. Ou você diz, isso é verdade. Ou você relativiza, que não te engana ninguém. Verdade. Nós devemos orar todo dia. Eu compartilhei também no mensagem do WhatsApp, Salmo 118, verso 24. É um contexto ali de celebração do dia do Senhor. Mas olha o que o salmista diz, Salmo 118, verso 24, ele diz assim: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Esse é o dia que o Senhor fez. Hoje, nós estamos aqui vivos. E aí, eu quero um parênteses aqui, quando Jesus fala para observar lírios e pássaros, ele não está dizendo para você não trabalhar não, hein? Vou observar, não trabalhar, não, ele não está dizendo. Ele não está dizendo que nós não temos que trabalhar. Aliás, o suor do rosto faz parte dessa realidade, vai fazer para o resto da vida. Eu e você precisamos trabalhar. E outra, eu e você, no trabalho que Deus colocou eu e você, nós precisamos ser os melhores e fazer o melhor. E trabalhar duro. Olha o que a palavra de Deus diz, e Paulo escreve isso para 2 Tessalonicenses, eu estou no parênteses ainda, tá? 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 10. Os cristãos de Tessalônica ouviram que Jesus estava voltando, falaram, já Jesus está voltando, não vou ficar sem fazer nada. E aí então Paulo, delicadamente, ele diz assim: porque quando ainda estava convosco, vos ordenamos isso, se alguém não trabalhar, não come. Não precisa de ninguém para interpretar o texto, né? Se não trabalha, você não vai comer. Trabalhe. Olha o que ele fez, ele trabalhou muito. 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. E o que fascina é que Paulo, o apóstolo, que defendeu a dupla honra para a liderança da igreja, abriu mão disso. Ele fazia tenda para viver e pregava o evangelho, fazia quase nada. Ele viajou o mundo inteiro, então, pregando o evangelho e fazia tenda para sobreviver. Ele não trabalhava. Ele vai dizer, 1 Coríntios 15, 10, mas pela graça de Deus sou o que eu sou, e a sua graça, a graça faz trabalhar, que me foi concedida não se tornou vã. Como ela não se tornou vã, Paulo? Antes eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todos eles quais? Os apóstolos. Agora, ele não se vangloria, ele vai dizer, não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça não é pretexto, não, vou dependendo da graça. Não, você vai trabalhar. Quando? Hoje. Você vai fazer para o Senhor hoje. O observar de Jesus, que ele fala para a gente observar lá os lírios e as aves, é que ele quer que nós saibamos que, olha só, olha a minha criação, olha que coisa maravilhosa. Nem o rei mais sábio, um dos mais poderosos na história de Israel, chegou perto do que eu faço. Então, se eu faço isso, eu fiz isso tudo, do nada, você pode ficar tranquilo que o que tem para acontecer na sua vida, que é a minha vontade, eu vou fazer. É isso que ele está dizendo. Enquanto isso, trabalhe. Enquanto isso, você vai trabalhar, mas não coloque a sua confiança no seu trabalho. Não coloque a sua confiança no que você vai conseguir com o seu trabalho. A sua confiança está em mim, porque eu mando trabalhar, mas eu posso impedi-lo de trabalhar, inclusive se você colocar a sua confiança nisso. O fim é que Ele quem dá, mas nós temos que trabalhar. Fechado parênteses. Salmo 127, versos 1 e 2, um salmo maravilhoso que todos nós já ouvimos, se não todos, a boa parte. E ele está falando assim, ele não está negando a necessidade de construir, de trabalhar, de cuidar, mas se ele não fizer, nada disso vale.
Salmo 127, versos 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto desde a madrugada até a tarde da noite e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Não é para dormir, é para trabalhar, mas saber que quem dá é Ele. E o último ponto, que no final é aquilo que Deus quer quando Ele está, e pelo menos é o que eu tenho procurado aprender, é o que Ele quer com isso. E sempre vai cair nisso. Nós somos regenerados por um relacionamento com Deus. Todo esse projeto, esse plano de redenção tem um alvo, a glória dele, é tudo dele, por ele, para ele, mas ele nos incluiu, nós, os eleitos, e ele tem um objetivo em nós, os seus eleitos, formar o caráter do seu primogênito. Então, tudo isso aqui, ele orquestra para formar Cristo. Olha o que Jesus está falando lá em Mateus de novo, e que é maravilhoso quando ele fala, o Pai Celestial, no versículo 26, o Pai Celestial, no versículo 32. E ele está dizendo, busquem, pois, em primeiro lugar o reino do Pai Celestial, a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então, eu vou buscar o Senhor, quanto hoje é o que eu tenho. A sua justiça é, eu vou obedecer o Senhor naquilo que Ele tem para mim, nesse trabalho, na atividade, para a glória dEle, eu vou fazer hoje aquilo. Isso é buscá-lo. É claro que passa pelo contato com a palavra, e aí, no meu buscar, eu preciso da palavra, eu preciso ter essas verdades na minha mente, no meu coração, para não pecar contra o Senhor. Eu disse que duas verdades ou dois ensinos que eu tenho aprendido, mas há um terceiro que eu sempre ouvi, desde quando eu criei no Evangelho, e que muitas vezes a gente esquece. Irmãos, nós nos esquecemos, muitas vezes nós nos perdemos em fazer coisas para o Senhor, e esquecemos do Senhor. Isso também não é uma frase de efeito. O alvo é o Senhor. O alvo é um relacionamento pessoal, que tem sim critérios, regras, lei, a sua palavra, mas é um relacionamento com Deus, pessoal. E muitas vezes nós nos esquecemos. Muitas vezes, e nesse processo eu me peguei fazendo muita coisa para Deus, mas no final não era. Deus me salvou, e você pode colocar o seu nome aí, me salvou, Marco, para ser seu filho. Deus não tem filhos anjos. Deus não tem criaturas que são filhos, mas eu e você, se cremos em Cristo, somos filhos assim como Cristo é. Isso é demais. Ele não poupou o seu próprio filho para ter mais filhos. Então, o alvo da história da redenção é que nós o conheçamos. Quem é pai aqui, e pai, um pai normal, falho, pecador, não os detestáveis, aqueles que abandonam, que maltratam, que violentam, mas quem é pai ou mãe, sabe o que é amar um filho. É claro que nós não amamos como o Pai Celestial, nenhum pai humano, por mais que creia em Cristo, ama como o Pai Celestial. Ele é Deus, nós pecadores,
Mas é óbvio, irmãos, que se Deus criou a humanidade e Ele deu a nós a capacidade de sermos pais e mães, é para que nós pudéssemos experimentar um pouco dessa realidade. Eu amo a minha esposa e graças a Deus pela vida dela. Mas é diferente o meu amor por ela, é diferente do meu amor para os meus filhos. E eu e vocês que temos filhos sabemos que é diferente. Não é que ele é melhor, não, é um amor diferente. Deus é meu Pai. Ele amou o seu filho desde sempre. E agora que eu sou filho, Ele me ama como filho dele. Foi para isso que Ele nos criou, ou nos regenerou. Deus nos quis como filhos. Nós não temos um chefe. Eu não tenho um patrão, um técnico, um dono. Eu tenho um Deus que é Pai. E Pai, nós que temos esse privilégio, nós sabemos, implica em relacionamento. Deus nos chamou para um relacionamento de pai para filho. E Ele vai usar, eu quero que você descanse em mim, porque eu sou seu pai. Eu quero que o teu descanso esteja em mim, não no que eu vou fazer. E se eu não fizer, eu quero que você descanse em mim, que eu seja o seu tudo. Não as coisas que você faz para mim. Não as coisas que você está dizendo que faz para mim, mas eu sou o alvo. Eu quero você, meu filho. Tudo que Deus criou nesse universo, para a honra e para a glória dele, e que nos incluiu no seu plano, Ele quer nos ter como filho, e lapidar o caráter do filho primogênito dele em nós. Porque o filho dele, primogênito, nunca ficou preocupado, nunca ficou ansioso. Ele quer que nós descansemos nele. Esse pai, ele tem esse alvo: formar Cristo. E por isso que às vezes nós somos críticos à religiosidade, porque você pode fazer tudo por mera religiosidade. Você pode defender as doutrinas da graça por religiosidade. Mas o Evangelho nos abriu uma porta de um relacionamento pessoal com Deus. Ele falou para nós buscarmos em primeiro lugar o reino dele, buscarmos a Ele. Jesus está falando, o Pai Celestial, o nosso Pai. Os pagãos buscam tudo, os pagãos vivem em ansiedade, mas nós temos um Pai, e Ele quer que nós nos relacionemos com Ele. Deus, com as dificuldades e com as situações que nós não controlamos, Ele está dizendo, hoje é o dia. Se eu fizer, porque Ele pode não fazer, eu vou fazer como e quando eu quiser. E isso é o melhor para você. E você vai aprender nesse processo a saber que eu sou Deus. Você vai aprender a descansar e a confiar em mim. Não importa a situação que você esteja vivendo. Não importa. Olhar para os lírios do campo é admirar a maravilhosa criação do Deus que criou o universo.
e que, como Jesus disse, sabe o que nós precisamos. Por isso Ele quer que nós o busquemos em primeiro lugar e descansemos nele. Eu e vocês temos o hoje, ou melhor, nessa hora, que nós o busquemos. E Ele disse, Ele vai acrescentar, Ele vai fazer. Que o Senhor nos capacite a buscá-lo. Como nós buscamos, e encerrando, de maneira prática, você já viu? Tem uns meios, de vez em quando a gente fala, os meios da graça. Isso nós estaremos buscando o Senhor, trabalhando. Quando essas situações, todos esses textos vêm ao coração e à mente, e aí é a hora, Senhor, eu oro essa realidade, me perdoa, porque agora eu estou preocupado, eu estou ansioso, tem misericórdia, me dá descanso, me dá essa paz que só o Senhor pode dar. No que? Hoje. Amanhã é dele. Se ele quiser que a gente esteja aqui amanhã, ou melhor, daqui 1 hora.